Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, Professor Kleber Paixão. Pois bem, eu não vou ficar fazendo minhas apresentações, porque já no outro vídeo eu já fiz, né? Já mensurei. Mas antes de nós comentarmos de forma metódica, sistemática, teológica, mais uma circular da RGE, da igreja a qual nós pertencemos, a qual nós amamos. E esses vídeos aqui que estou fazendo, ela não é para criticar ou detonar ou acabar com a obra de Deus ou lutar contra, não é nada disso, tá? É para esclarecer a Irmandade, ajudar a Irmandade, porque muito irmão de ministério não vai saber explicar. E tem muita coisa, muito erro teológico na própria circular. Tem erro teológico. Quem escreveu não tem competência teológica para escrever. Devia ter consultado os irmãos teólogos que são da CCB. Precisamos, assim, urgente fazer isso, né? Então, assim, muita gente veio falar para mim depois dos outros dois vídeos, né? Inclusive, eu quero que você curta esse vídeo aqui, compartilhe ele, se inscreva no meu canal, deixe os seus comentários, suas primeiras impressões e marque no sininho para que você tenha notificações nos próximos vídeos. E compartilhe o meu canal com muitas pessoas que você conhece, para que o vídeo chegue a mais pessoas. Meu canalzinho é pequenininho, né? É bem pequenininho. Então ninguém pode me acusar que eu sou monetizado. Não dá para ganhar nada com o YouTube nesse pouquinho canal. E essa nem é a minha intenção, porque eu tenho meu emprego, eu trabalho, sou professor, trabalho via CLT também numa empresa, né, numa universidade, e sou professor por fora em outras faculdades, então não tenho porquê eu querer fazer isso. Então, mas assim, o meu canal ele é pouquinho. Já ele chegou a 500 e pouco. Tava em 300, chegou a 400, agora tá em 500. Se a meta é bater 600, tem gente que quer bater a meta de ele tá em 2 milhões, quer bater 3 milhões. A minha meta é pequena, a minha meta é chegar a 600. Então, quem assistir esse vídeo, se inscreva no meu canal, tá bom? O meu primeiro vídeo sobre a RGE desse ano já chegou, tá quase a 900 visualizações. Se essas 900 visualizações se inscrevessem no canal seria glorioso, né? E o segundo vídeo está em quase 500 visualizações. Então, tomara que isso chegue a mais pessoas. A intenção aqui não é denigrir, não é falar mal de ninguém. Teve irmãos de ministério que veio falar comigo, falando assim: irmão, a pessoa que escreveu vai se sentir ofendida. Não. Antes de ele se sentir ofendido, ele devia se preocupar em ter consultado. Se ele não tinha cabedal teológico para escrever, ele tinha que ter humildade para consultar quem conhece, quem manja do assunto, quem entende do assunto. Porque essas cartas escritas dessa forma, ela abre margem. Por isso que é o Josafá falando mal de um lado, é o Martinez falando mal do outro, o Paulo Júnior falando que teve uma irmã que tinha 60 anos de idade, não sei, mais de 30 anos de batizada na CCB, se batizou de novo na igreja dele. Por que essas coisas estão acontecendo? E no meu caso, vários irmãos, famílias vêm entrar em contato comigo: Kleber, eu tô indo embora pra outra denominação. Kleber, eu tô indo embora pra outra denominação. E eu não posso falar nada. Você tá entendendo? Eu não posso falar nada. Por quê? Porque a nossa instituição, ela é muito teimosa, tem um ministério muito teimoso. Nós caímos naquele pecado do provérbio de Salomão: o rei velho não se deixa de admoestar. Os mais antigos tinham que ter um mínimo de humildade e falar assim: ó, tem irmãos que surgiram agora que Deus colocou na obra de Deus para que eles pudessem ajudar a obra de Deus. Vou dar um exemplo. Eli poderia poderia ter se salvado ou salvado Israel se fosse mais humilde. Deus estava falando com Samuel e ele achando que Samuel estava errado. Mas quem estava surdo era Eli. Quem estava surdo era Eli. E Deus já chamou uma nova geração, que era Samuel. Deus já estava falando com Samuel. Deus queria revolucionar a sua obra. Deus queria fazer coisas novas, grandiosas. E Eli estava surdo para ouvir a voz de Deus. Então, precisamos ter mais essa humildade. Deus está falando com algumas pessoas, Deus está tomando caminhos para que a igreja não seja chamada de seita. Ela é, dentre outras denominações cristãs, é uma boa igreja cristã, a segunda maior igreja. Eu vi um cara hoje no TikTok falando que é a segunda maior. É um calvinista. Olha que eu sou calvinista também. Mas
esse calvinista que eu vi ali no TikTok falando, ele está totalmente equivocado. A Congregação Cristã no Brasil é a segunda maior denominação do Brasil, com a maior orquestra do mundo, tá bom? Então, tem muita informação na internet equivocada. E nós somos uma boa igreja, uma igreja cristã, uma igreja evangélica cristã, que tem o Espírito Santo. Nós somos de cunho pentecostal, nós cremos na atualidade dos dons, o Espírito Santo fala no nosso meio, fala aos corações, tem boas pregações, mas precisamos melhorar em muita coisa. Então, quando nós escrevemos circulares como essas circulares vão ser lidas por crentes e por não crentes, porque ela é postada lá no site. Se ela é postada lá no site, ela é oficial, ela representa a congregação, ela fala em nome da congregação. E aí quando você escreve algo teologicamente equivocado, as pessoas vão criticar todo mundo que é membro da congregação. Quem vai sofrer é os membros. Entendeu? Então, quando fazemos um vídeo igual esse, os dois que eu fiz e esse que eu vou fazer agora, é para o bem da obra de Deus. Esse é um ponto. Segundo ponto, vieram falar pra mim assim: você foi muito contundente, foi muito duro, falou palavras como analfabeto funcional, falou palavras assim duras, contundentes, desonesto intelectual. Então, gente, primeiro, quando a pessoa não entende nada de Bíblia, ele não sabe manejar bem a Bíblia, exegeticamente, hermeneuticamente, ele é um analfabeto bíblico, ponto. Como eu já fui um dia, e eu fui alfabetizado no mundo do Evangelho. Outra coisa, desonesto intelectual não quer dizer que a pessoa é desonesta moralmente. Moralmente a pessoa pode ser ilibada. Desonesto intelectual é quando você intelectualmente sabe que uma afirmação é equivocada, está errada, e você mesmo assim afirma, só para tentar defender um lado. Isso é desonestidade intelectual. Isso no mundo acadêmico, na teologia, na filosofia, na antropologia, na sociologia, na área de humanas, é super normal falar você é desonesto intelectual. Isso é normal falarmos uns aos outros isso, tá? Isso não é nenhuma ofensa, não estou ofendendo. Desonestidade intelectual é quando eu sei que eu estou escrevendo errado, mas mesmo assim eu vou escrever. Por exemplo, alguém escreveu em vários circulares tentando atingir o calvinismo e tentando ser arminiano, mas ele sabe que ele estava errado. Ele estava fazendo acusação chamada acusação de espantalho, batendo no espantalho, que eu já expliquei nos outros vídeos. E ele falhou. Aí ele foi pelagiano, entendeu? A heresia de Pelágio. Tá bom? Então é isso. Isso é um ponto. Outra coisa importante que as pessoas falam assim: você tem que mudar, falar mais baixinho, ser mais humilde, pequenininho. Então, gente, eu tive aulas com o professor no curso online que eu comprei, com o professor Clóvis de Barros Filho. Ele falou uma coisa muito interessante nas aulas, eu aprendi com ele, eu vou passar para vocês. O que se espera de determinada personalidade? Quando você descreve o seu discurso identitário, quando você fala quem você é, o que você estudou, onde você foi, onde você morou, com quem casou, nós chamamos isso de discurso identitário. Isso é um termo usado muito entre os psicólogos. É o que mostra o que você é. Você não vai mudar o que você é, a sua personalidade é assim. E as pessoas, quando conversam com você, esperam exatamente isso de você. Quando a pessoa chama o professor Clóvis para uma palestra, o que se espera dele? O professor Clóvis, ele é contundente, ele é muito filósofo, ele é muito intelectual, e também, por ele não é cristão, ele fala muito palavrão. Então, o que se espera do professor Clóvis numa palestra? Muito palavrão, muita filosofia, muito conhecimento, muita intelectualidade, e ele citando, e se espera dele que ele cite em algum momento Pierre Bourdieu, que foi o orientador dele na França. Isso que se espera dele. O que se espera do professor Kleber quando as pessoas conversam com o Kleber? Contundência, ele é metódico, ele é teólogo, ele é sistemático, ele manja do assunto de várias áreas da teologia, domina, tem muita leitura, indicação de livro. Eu sou uma pessoa que gosta de dar bastante exemplos. Eu sempre falo em minhas aulas, eu sou o rei dos exemplos. Então, quando alguém vai ter aula comigo, se espera isso de mim. E muita sinceridade. Eu não sou preso a ninguém. Eu tento ser sincero. Sabe do que quer dizer a palavra sincero? Vem de sincera. No Império Romano, fazia-se vasos, e tinha alguns vasos que você não pintava, não colocava nem cera, nem nada. Era o vaso ele mesmo, nu e cru, de barro. Esse vaso era chamado sem cera. Esse sem cera era o vaso sem nada. Aí a pessoa que é ele mesmo, sem disfarce, sem pintura,
sem enfeites nem nada, ele é uma pessoa sincera, ele é sincera. Olha aí, mais se espera do professor Kleber informações históricas, acadêmicas, teológicas, entendeu? Se espera de mim isso. Quando eu não dou isso, vai, esse não é o Kleber. Esse não é o Kleber, entendeu? Então esse meu jeitão também de falar, de mexer as mãos, alterar a voz, essa voz grossa, feia que eu tenho, se espera muito isso de mim. Se eu não for isso, se eu chegar aqui, ó, irmãos, eu vou fazer um vídeo, vamos ter paz. Não, isso não, as pessoas não esperam isso de mim. Deixa eu limpar aqui meu óculos. As pessoas não esperam isso de mim. As pessoas, elas querem a personalidade de Kleber, a contundência de Kleber, a força do Kleber, o jeitão que ele é. Quando eu prego a palavra, o que se espera do Kleber quando eu prego a palavra? Que eu seja exegético, exponho o texto, mas com virtude, com poder, com profecia, com o dom de Deus. Se esperam isso de mim quando eu prego. Agora, quando eu prego, eu só fico lá só no conhecimento, eu falei, isso não é o Kleber. Ou se eu fico só na profecia, e não explico o texto, esse também não é o Kleber. Se esperam isso de mim. Então, assim, eu não posso mudar. Já falaram pra mim, muda. Não, não vou mudar. A personalidade é essa, não tem como mudar. Personalidades não se mudam. Pedro, até uma hora ele foi Pedro. Paulo, até o jeitão dele de Paulo sempre foi Paulo, nunca mudou, deixou de ser Paulo. Tá bom? Então, eu acho que precisamos pensar isso e ponderar isso, tá bom? Hoje não vai ter apresentação, todo mundo já sabe quem eu sou, tudo mais, os recados já foram dados, algumas explicações iniciais já foram dadas, e hoje nós vamos comentar, dar pinceladas em algumas questões que foram escritas sobre os frutos do Espírito e as boas obras, no que tange a Sagrada Escritura e no que tange a teologia. O que se espera de um teólogo quando vai falar sobre frutos do Espírito e boas obras, ok? De início, eu quero já advertir você e eu vou comentar daqui a pouco. Quando falamos frutos do Espírito, nós falamos da teologia de Paulo. Paulo que vai demonstrar sobre os frutos do Espírito. Na teologia paulina, quando alguém estuda a teologia paulina, o pensamento teológico de Paulo, você vai descobrir que toda vez que Paulo fala no Espírito, andar em Espírito, falar no Espírito, pensar no... tudo que ele relaciona no e em no Espírito, ele está falando do Espírito Santo, gente. Ele não está falando da alma, do Espírito, fantasminha dentro de nós, que muita gente acha isso. Ele está falando do Espírito Santo. Então, frutos do Espírito são frutos produzidos pelo Espírito Santo, que está fazendo morada em nós. Quem produz o fruto do Espírito em nós? O Clebão, com as boas obras dele, dando esmolinha na rua? Não. Quem produz as obras, os frutos do Espírito e as boas obras em nós é o Espírito Santo. Então, de início, eu quero que você aprenda isso. Quem está fazendo essa obra de frutos do Espírito e as boas obras em nós? O Espírito Santo. Tá bom? Já começa por aí. E aí a gente vai comentar a respeito disso. Tá bom? Vamos lá. O presente conselho traz à memória o dever que temos de produzir frutos para a honra e glória de Deus. Já começamos errado. Quem produz fruto não somos nós. Quem produz frutos em nós é o Espírito Santo. Quem está fazendo a obra de santificação na igreja é o Espírito Santo. Quem está preparando a noiva para o Cristo é o Espírito Santo, não somos nós. A gente tem que parar com essa mania de a gente achar que está resolvendo alguma coisa na salvação. Essa ideia é diabólica, isso é Satanás que inventa isso, que o homem tem que fazer alguma coisa. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que participar da salvação. Um dia o irmão falou para mim, Kleber, mas eu fico indignado com isso. Eu tenho que participar da salvação, eu tenho que participar de algum modo, eu tenho que fazer alguma coisa para obter salvação. Aí eu falei, então, isso aí não é cristianismo, isso é paganismo. Paganismo, as religiões pagãs, é que você tem que fazer alguma coisa para você, de alguma maneira, agradar a divindade, obter salvação. Você tem que fazer alguma coisa. O cristianismo é uma operação de graça. É um ato de graça, é um ato gratuito de Deus. Tudo começa em Deus, é por meio de Deus e para Deus. Lembra? Tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo vem dele, ele é a causa de tudo. Tudo transforma-se a partir dele, é tudo por ele. E toda a finalidade é para ele. Porque, o Paulo vai falar, porque dele, e por ele, e para ele. Isso no grego, se você for examinar no grego, esse porque dele, se dele é a causa. No grego traz a ideia, a palavra lá é causa, a causa. A causa primeira é Deus. Tudo começa em Deus. Esse começa assim, porque dele, e por ele. Esse por ele no grego também é por meio de. Traz a ideia de por meio de. Quem
faz todas as coisas. É por meio de Deus que eu pratico as boas obras. É por meio de Deus que eu produzo bons frutos. É por meio de Deus que eu amo o meu próximo. É por meio de Deus que eu congrego. É por meio de Deus que eu não perco um culto. É por meio de Deus que eu adoro a Deus. É sempre por meio de Deus, por meio dele. E esse para ele, telos no grego, traz a ideia, telos, quer dizer, por isso que vem teleologia, traz a ideia de finalidade. Qual é o fim último para quem eu estou fazendo isso? Se nasce em Deus é por meio de dele, vai para quem depois do final? Tudo está caminhando para quem? Para Deus. Todas as coisas caminham para Deus. Todas as coisas são direcionadas a Deus. Aí Paulo, percebendo isso, disse: glória, pois, a ele eternamente, amém. Por que Paulo falou isso? Porque se tudo começa em Deus, tudo é por meio de Deus e tudo é para Deus, quem é que tem que ser glorificado nessa história? Deus. Quem tem que ser enaltecido nessa história? Deus. Vocês estão percebendo? Então, assim, se você em algum momento põe uma pitadinha da sua ação lá, você também tem que ter uma glória ali. Você tem que ter um agradecimento ali. Você tem que fazer alguma coisa ali. Alguém tem que te agradar, porque você fez alguma coisa. Mas se tudo começa em Deus, é por meio de Deus e é para Deus, só Deus tem que ser glorificado. O fundamento de todas as coisas é que somente Deus tem que ser glorificado. Paulo fala: fazei tudo isso para a glória de Deus. Eu fazei tudo isso pensando em Deus. Então tudo tem que ser feito para Deus, tá bom? Então a primeira frase já está equivocada. Eu vou falar uma coisa interessante. Para as pessoas não se ofenderem. Eu não vou usar mais analfabeto, mas assim, em algum momento eu vou acabar usando, não tem jeito. Mas assim, eu vou usar o termo equivocado. É um equívoco teológico, tá bom? Então a primeira frase está equivocada. O dever que temos de produzir frutos. Quem produz frutos em nós é a obra do Espírito Santo. Isso é o que está na Bíblia, não é o que o Mon Kleber está falando, fulano, ciclano, Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior, não é nada desses doidos. É o que as Sagradas Escrituras estão falando. Esquece Nicodemos, esquece Paulo Júnior, esquece pastor Elias Soares, esquece todos esses camaradas aí. Todos eles. Esquece tudo eles, todos. Pensa somente em Deus e pensa na Bíblia. A Bíblia diz que quem faz o fruto do Espírito Santo em nós, quem faz essa obra é o Espírito Santo. Ponto. Ponto, gente. Ponto. Ponto. Uma coisa importante também que a gente precisa salientar, né? É engraçado, né? Tem outros grupos, né, que querem se rebelar contra a congregação e eles criam palestras e chamam teólogos de outras igrejas para palestrar. Ou seja, essas pessoas vão continuar ganhando dinheiro, né? Falaram tanto mal do dízimo a vida inteira que vão pagar para cada palestrante 2 mil, 3 mil reais. Eu sei qual o valor, já falaram para mim. E ele vai dar uma palestra lá. Aí você vai ver a palestra do camarada, não tem conteúdo teológico, acadêmico. Vou dar um exemplo: o pastor Elias Soares, que todo mundo idolatra ele. Esse dia um irmão, muito amigo meu, falando: não, ele é o maior teólogo do Brasil. Não, ele não é, não. O Elias Soares é um autodidata. Ele não tem formação teológica. Ele mesmo já disse isso pra mim, que ele não tem formação teológica. Ele é um autodidata, um bom autodidata. Escreveu livros e tudo mais. E fala muita besteira também. Vou dar um exemplo. Um dia, num texto, que ele diz que na cabeça do Elias Soares, em algum momento, na cruz de Jesus, deixou um momento de ser Deus na cruz. Isso é heresia. Isso é heresia. Isso aí já foi condenado no Concílio de Éfeso. Só que quando eu falo isso, as pessoas ficam bravas comigo. Eu não tenho culpa de ter estudado. Eu não tenho culpa de ter uma biblioteca gigante aqui, ó. E ter uma outra biblioteca aqui, ó. Muitos livros, leitura, fora o que eu tenho no meu computador. Que eu vou ter que... Tô orando a Deus para comprar um computador. Esse dia eu já comprei uma poltrona nova. Agora vou comprar um novo computador, depois uma tela. Vou comprar também uma iluminação melhor para ficar mais iluminado aqui. O microfone tá bom, mas eu vou comprar um melhor de marca para dar mais qualidade às minhas aulas e meus vídeos, as minhas lives. Eu acho que o áudio desse aqui tá bom, mas eu vou melhorar ainda. Eu vou colocar também acústica aqui também. Então assim, gente, vou colocar uma cortina bonita aqui nessa janela feia. Então assim, o que precisamos, assim, seriamente, pensar. Eu não tenho culpa de estudar. Eu não tenho culpa de investir em conhecimento, em qualidade. Teologia tem que ser feito com qualidade. Investimento com qualidade, tá bom? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. É uma advertência que eu faço.
Aí diz assim: o fruto do Espírito leva à santificação e por ele são realizadas as boas obras que agradam a Deus. Está tudo errado. O fruto do Espírito nasce do Espírito Santo. Você é santificado. Ó, qual é o processo? Primeiro você é justificado diante de Deus. Ou seja, o que é justificado? O pecado já não tem mais poder sobre você. Você não é. A condenação já não está mais sobre você. Você foi justificado. E declarado justo. E declarado já agora santo. Desde já. Porque a santificação que Deus começa, ele termina. Então você já é santo de Deus. Por isso que a igreja primitiva chamava uns aos outros de santos de Deus. Você já é um santo de Deus. Porque você está sendo santificado pelo poder do Espírito Santo. Não é você que se santifica. É o Espírito Santo que está te santificando. E ele não só está santificando, está produzindo em você frutos para a glória de Deus. Frutos que estão mencionados lá em Gálatas, mencionados nos textos bíblicos. Amor, justiça, misericórdia, bondade. São frutos do Espírito. Quem produz esse fruto? O Espírito Santo. Tá bom? E aí a pessoa escreve assim: o fruto do Espírito leva à santificação. Ao contrário, a santificação começa primeiro. E o fruto do Espírito é a externalização dessa santificação. É um segundo plano. E depois as boas obras, quem também produzem para você praticar as boas obras é o Espírito Santo. Onde está no texto, professor Kleber? Vamos lá. Pela graça sois salvos. Efésios. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos criados em Cristo, uma nova criatura, para quê? Para as boas obras. Aí ele diz: as quais quem? O Kleber? Não, as quais Deus, de antemão, esse de antemão está na origem, uma ação realizada lá no passado, de antemão preparou para que andássemos nela. Foi quem preparou para andar em boas obras? Quem preparou as boas obras para praticarmos? Deus. Até as obras que você pratica, quem criou todos os caminhos para você praticar elas foi Deus. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Tá bom? Vamos lá. Antes do Senhor Jesus se fazer conhecido do povo, João Batista pregava no deserto, anunciando o batismo do arrependimento, dizendo... Tomamos cuidado, tá, gente? João Batista não tem nada a ver. Primeiro nós estamos falando lá do fruto do Espírito, das boas obras. Aí do nada lança João Batista. Sei da onde tirou João Batista. Em primeiro lugar, João Batista, ele está pregando o arrependimento dos pecados. Ele está preparando o terreno para o Messias surgir. Então ele tem que produzir no coração das pessoas arrependimento. As pessoas tinham que ter consciência de que eram pecadores. Ele não está no contexto da teologia do fruto do Espírito, a teologia das boas obras. Ele não está nesse contexto. Ele é um outro contexto, mas alguém inseriu ele aqui no texto. Tá bom? Mas vamos lá. Para não dizer que eu sou implicante. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3,8. Então, esse frutos do arrependimento tem nada a ver com o fruto do Espírito. É totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem escreveu isso não tem conhecimento teológico. Aí quando eu falo, não, ele vai se ofender, ele vai ficar bravo. Ô, meu irmão, você está escrevendo errado e ainda vai ficar bravo? João Batista aqui, frutos do arrependimento, frutos de arrependimento, João Batista está falando para eles se arrependerem. Porque eles estavam com hipocrisia, eles estavam indo, os fariseus e saduceus estavam indo até o deserto, dizendo, nós vamos lá, mas nós somos filhos de Abraão. Aí João Batista falou assim, produzem frutos de arrependimento e não falem em vossos corações que vocês são filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então não falem isso, produzir frutos de arrependimento. Então está errado, está equivocado. O frutos do arrependimento aqui é se arrepender do pecado. Quem arrepende é você. Você que tem que se arrepender dos seus pecados. E quem produz isso? A pregação. E o Espírito Santo vai mexendo na mente. Alguém prega, o Espírito Santo impacta ele e ele se arrepende. E como que eu me arrependo? Tendo consciência que eu sou pecador. E como que eu tenho consciência que eu sou pecador? Não é só que a pregação diz que eu sou pecador. É o Espírito Santo quando convence o meu coração que eu sou pecador. Porque ele veio para convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Quem convence o homem que é pecador é o Espírito Santo. Aí quando ele me convence, eu me arrependo, porque eu fui convencido.
eu me arrependo. E quando eu me arrependo, os meus olhos são abertos para a luz do evangelho. Aí tem eu tenho o batismo, aí eu tenho o batismo, eu sou justificado, sou regenerado, sou santificado, e assim por diante. Mas todos esses processos, tudo começa em Deus e se dá no poder do Espírito Santo. Ponto. Tá bom? Então vamos continuar? E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos lá, o texto de João Batista, mais uma vez, não tem nada a ver com a ideia de frutos do Espírito, a teologia do fruto do Espírito e a teologia das boas obras. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não mistura. Quem estiver me ouvindo, não mistura. Esquece, deleta essa conexão. Deleta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não faço essa bagunça. Aliás, quem quiser aprender um pouco de exegese, de interpretação de texto bíblico, eu vou lançar um curso de exegese bíblica. Vai estar embutido naquele valor lá de R$14,90, lá da plataforma. Só ir lá na bio lá do meu no YouTube tem o link aqui abaixo vai estar. E na bio também lá do meu Instagram também vai estar lá também. Fala que foi indicação minha, você vai ser bem atendido. Fala que foi minha indicação. Eu vou dar um curso de exegese bíblica porque veio um irmão pedindo isso. Eu não sei se ele é da congregação da Assembleia de Deus. Ele pediu um curso de exegese. Eu vou ministrar. Eu já estou com material, vou preparar a exegese. Vai ser uma exegese e hermenêutica avançada. Tá bom? Só falta eu comprar o computador chegar aqui, o computador mais rápido. Aí vocês vão ter... Eu vou conseguir comprar uma mesa digital. Eu vou explicar mais como funciona interpretar um texto bíblico, ponto a ponto, examinando o texto a texto, o comentário bíblico, exegese, tudo certinho. Grego, hebraico, tudo certinho. Tá bom? E aí vocês vão ver como que é muito top fazer a interpretação do texto bíblico e como que é gostoso e saudável. Então, essa é a questão do João Batista, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? E outra, ele tá falando aqui que ele batizava com água para o arrependimento, porque ele estava preparando o terreno para as pessoas receberem o Messias. Aquele que vem após mim, que é o Messias, né? Que é Jesus de Nazaré, o Messias, o Cristo, ele diz, ele é mais poderoso do que eu. E olha que traduzindo, ele está dizendo que ele tem poder. João Batista tinha um poder. Fala, mas ele tem mais poder do que eu. Cujas alparcas não sou digno de levar ou de lavar, dependendo da tradução. Por quê? Porque as alparcas, quem levava as alparcas da pessoa ou cuidava das alparcas da pessoa quando ela entrava em algum recinto, era o doulos, era o escravo da casa. Quem fazia isso era o doulos, era o escravo da casa. Então o camarada, o João Batista está dizendo, eu não sou nem digno de fazer aquilo que só o doulos faz. Eu sou menos que um escravo perto desse Messias. É isso que o Batista está dizendo. Aí ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo, que era uma promessa. Eu vou fazer um vídeo só a respeito do batismo do Espírito Santo. Aqui, eu já fiz esse dia um áudio no grupo, mandei lá. Mas eu vou fazer um vídeo no canal do YouTube explicando tudo sobre o batismo do Espírito Santo. Eu fui num debate sobre o batismo do Espírito Santo, eu vou fazer só sobre o batismo do Espírito Santo. Vou explicar ponto a ponto como funciona tudo isso. Então, o batismo do Espírito Santo, que ele está dizendo, é uma promessa que o Messias ia fazer isso. Existia toda uma promessa dos profetas que o Messias teria o poder de batizar as pessoas com o Espírito Santo. Era uma promessa de Deus. Só que ele diz assim, com fogo. Fogo no Antigo Testamento e no Novo traz a ideia de juízo. Ele ia batizar com o Espírito Santo com fogo, com juízo. Por quê? Só que é o seguinte, não é que ele batiza com o Espírito Santo e julga. É que ele está dizendo o seguinte, uns iam receber o Espírito Santo e outros iam receber o juízo. Ele trazia as duas coisas. O batismo com o Espírito Santo para uma turma e o juízo para outras. E João Batista explica também, a eira a pá tá na eira e tal, ele vai falar o machado tá na raiz, né? Ele explica tudo isso no texto, mas isso aqui é uma outra questão, mas fogo quer dizer juízo, tá bom? Não é uma questão do fogo pentecostal, do reteté de Jesus, que eu também não sou contra, eu concordo, eu acredito que sim, tem a manifestação do Espírito Santo, tem a virtude, tem aquele fogo celestial, aquela língua, forma de fogo na cabeça, mas nesse texto aqui, o fogo é juízo. Se você olhar lá, você vai ver que eu sou quase. Se você consultar qualquer exegeta, consultar qualquer teólogo, ou jogar na internet, você vai ver que o que eu estou falando aqui não é nenhuma besteira, eu não estou tirando das vozes da minha cabeça, tá bom? Porque eu sou velho, mas eu não cheguei no nível de esquizofrenia,
Pois bem, vamos avançar? Aí ele diz assim: os que eram batizados no batismo de João Batista não conheciam a ação do Espírito Santo. Atos 19:4. Em certo sentido, poderemos concordar com ele nesse sentido, é verdade. Não tinham essa noção, né? Pois ainda não haviam sido enviado. No tempo de João Batista, o Espírito Santo não havia sido enviado, verdade, só enviado no dia de Pentecoste. O que só ocorreu depois que o Senhor Jesus voltou para o céu. Não é só que voltou para o céu. Quando Cristo morre e ele ressuscita, ele fica 40 dias entre nós, né? O Pentecoste era 49 dias depois da Páscoa. Então, se Cristo morreu num dia pascal, num domingo da Páscoa, ou seja, ele morre na sexta e ele ressuscita no domingo da Páscoa, então, 40 dias depois daquele evento, 49 dias depois, tinha a Páscoa. Então, ou seja, se ele ficou 40 dias entre nós, ele foi assunto aos céus, 9 dias depois, praticamente 9 dias depois, se eu não me engano, depois eu vou fazer as contas corretas, mas 9 dias depois tem o dia de Pentecoste. E no dia de Pentecoste, Deus envia o Espírito Santo, como foi falado na boca do profeta Joel e dos outros profetas também, Ezequiel, Isaías e assim por diante. Assim entendemos que o fruto do Espírito na vida daquele que era batizado por João só se manifestou após receber o Espírito Santo enviado. Então, quem entendeu isso está entendendo errado, porque o texto bíblico não fala isso. O texto não está dizendo isso, ele não fala isso, ele não faz alusão a isso. O que João Batista estava preparando era o arrependimento dos pecados, para preparar a mensagem do Messias. Ele estava preparando o caminho para a mensagem do Messias. Essa era a missão de João Batista. Entendeu? Essa era a missão de João Batista. Só que o tempo passou, as pessoas foram se convertendo, o evangelho foi sendo pregado depois do dia do Pentecostes. Esse Atos 19 mostra uma turma que só conhecia, porque eles nunca ouviram a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho, porque João Batista não tinha pregado a mensagem do evangelho. João Batista tinha pregado o batismo de arrependimento. A mensagem do evangelho era uma missão que Deus dá para os discípulos. Para os discípulos. É difícil entender isso, não precisa ser um grande teólogo para entender isso. Uma coisa tão simples. Mas a pessoa escreve: assim entendemos, entendeu errado, que o fruto do Espírito na vida daquele que eram batizados por João só se manifestou. Não, o fruto do Espírito, na teologia de Paulo, é uma coisa, frutos de arrependimento de João Batista é outro. A pessoa que escreveu está confundindo as bolas. Gente, atenção, abre aspas, está errado. Uma coisa era o fruto do arrependimento dos pecados, João Batista pregando para as pessoas se arrepender, preparar o coração deles para eles ouvirem a mensagem do Messias que estava chegando, que era Jesus de Nazaré. Outra coisa é a teologia do fruto do Espírito, com uma pessoa que já é batizada, que a pessoa já é crente e que Paulo está falando para elas nas igrejas. Ponto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não mistura as bolas. Fecha aspas. Tá? Não confunda, pelo amor de Deus. Não faça a gente passar vergonha. Tá bom? Isso que eu tô falando, por que eu tô falando? Porque as pessoas que veem o meu vídeo, eles vão estar nos grupos de WhatsApp. Eu sei que tem na congregação milhões de grupos de WhatsApp. E pessoas autodidatas, metidas, sabidões. E são gênios. Tem irmãos que falam até hebraico, falam grego, e ficam falando em línguas, e falam em grego, e falam hebraico. Gente, não quer dizer nada, porque muitas vezes o camarada é autodidata e não sabe nem usar o hebraico para fazer a exegese do texto. Um dia o irmão falou hebraico num grupo, falou. Aí eu dei um texto para ele e falei: interprete esse texto agora no original no hebraico. Ele não sabia. Falei: aplica agora o hebraico, que você sabe falar aí, para interpretar o texto. Ele não sabia. E eu, que sou ruim de hebraico, sabia interpretar. Sabe por quê? Porque ele não fez teologia, ele não sabe método teológico, ele não sabe fazer exegese, ele não sabe olhar texto, contexto, gramática, ele não sabe fazer nada disso. Ele só sabia falar os hebraicos lá. Né? Ficava chamava Jesus de Hamashia, Yeshua Hamashia, e chamava Jesus de Duns, e de Javé, Yarvé, Yahweh. Ficava chamando, falando bonito, mas no fundo só sabia que nem um papagaio replicar aquilo que ele viu na internet. E decorou. Isso se chama decoreba. Ele decorou o hebraico e grego, mas no fundo ele não sabe aplicar na hora de fazer exegese de interpretação de texto. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado. Então quando as pessoas ouvirem esse vídeo, pelo menos for falar no grupo de WhatsApp
mostrar que é sabidão, pelo menos ele explica isso direito. Uma coisa é o fruto do arrependimento dos pecados de João Batista. Isso não sou eu que falo, gente. É uma grande massa de exegeta vai concordar comigo. E uma coisa é o batismo de arrependimento de João, outra coisa é o fruto do Espírito que Paulo está falando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom? Vamos lá. Aí fala assim, ó. Assim entendemos que o fruto do Espírito na vida daqueles que eram batizados por João só se manifestou após receber o Espírito Santo enviado. Mas, gente, quem produz o fruto do Espírito Santo em nós, o arrependimento, é o Espírito Santo. Mas aí eles não receberam. Uma salada, gente. É uma salada. Eu fico triste quando vejo umas coisas dessas, mas tudo bem. Quando em Jerusalém ouviram falar que em Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, que oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda sido manifesto, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. É porque no início da igreja primitiva, eles tinham uma ideia de que receber o Espírito Santo era falar em línguas. Entendeu? Era falar em línguas. Então essa questão de Samaria, eles foram batizados em nome de Jesus, mas não manifestaram e falar em línguas. Entendeu? Era falar em línguas. Então, esse texto aqui também está fora do contexto. Pegar um texto isolado, eu já falei, quando for fazer uma circular, uma confissão de fé, não pega um texto isolado e joga assim, ó. Nós chamamos isso na teologia sistemática de texto prova. O texto prova não prova nada, porque está fora do seu contexto. Tá bom? Aí jogou mais um texto em Romanos. Vamos lá, vamos ver o texto que jogou. Paulo escreveu aos Romanos. Agora é Paulo, teologia paulina. Já é outra coisa, tá, gente? Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então vamos lá, a pessoa pegou um texto. Esse texto a pessoa achou que ele estava detonando. E aí, se você concordar com esse texto, você pode discordar dos outros textos de Gálatas, de Coríntios e tudo mais. Mas o que Paulo está falando aqui nesse contexto? Olha lá, Romanos 6, 20 e 22. Porque quando éreis servos do pecado, quem é servo? Servo é quedulos. Ou seja, nós éramos escravos do pecado. Ou seja, quem é escravo naquela época de Paulo, na mentalidade de Paulo, e da cultura ali, envolto ali do contexto da vida de Paulo, o escravo era alguém que organizava a casa, que fazia tudo que o seu senhor mandava. Ele era obediente do seu senhor. Então, quando ele está falando que nós éramos servos do pecado, ele estava dizendo que nós éramos escravos do pecado. O pecado mandava em nós. O pecado fazia o que queria com a gente. Ele não tinha liberdade. Ó, mais uma vez aqui, ó. A gente não tinha liberdade. Você não era livre. Quando você estava no mundo, você não era livre para escolher as coisas. O pecado escolhia por você. E você estava livre da justiça. Que justiça? Da justiça divina, da justiça de Deus. Você não era justificado. Aí fala assim, e que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonham? Porque quem produzia os frutos em vocês? Que são frutos de injustiça. Né? Frutos da carne. Paulo vai falar lá em outro texto, frutos da carne. Outra coisa, gente. Toda vez que Paulo fala em Espírito, nós falamos, já comentamos. Ele fala do Espírito Santo, ok? Na teologia paulina. Outra informação. Toda vez que Paulo fala carne, sarx, carne para Paulo na teologia de Paulo é natureza caída, tá? É natureza rebelde, é natureza pecaminosa. Então andar na carne não é aquela pessoa que não congrega. A pessoa pode até congregar todo dia, mas se ele tá na carne, ou seja, ele tá na rebeldia, ele é um rebelde, o coração dele é torpe, ele não obedece à palavra de Deus de forma sincera. Então ele tá na carne. Andar na carne é isso. Andar no Espírito é andar no poder do Espírito. O Espírito Santo te guiando em toda a verdade, te direcionando para a justiça, fazendo você produzir frutos de justiça. Então, voltando aqui o texto. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas do que agora vos envergonhais? Ele está falando, quais eram os frutos que você tinha quando agora coisas que você lembra, você se envergonha? Por quê? Eram os frutos do pecado, porque o pecado determinava você, ele que mandava em você, ele que morava em você. Quais os frutos que vocês tinham? Os frutos da injustiça, os frutos da carne, que Paulo vai falar em outro texto. Os frutos da carne, da natureza caída, pecaminosa, do antigo homem, daquele que estava morto nos delitos e pecados. O outro texto vai dizer que nós éramos filhos da ira, como os demais.
Nós não era filho de Deus, nós era filho da ira. Ou seja, nós somos destinados à ira de Deus. Então, tinha coisa que não. Aí fala assim. Aí ele fez uma pergunta, depois ele continua. Por que o fim delas? Porque o fim delas é a morte. Ou seja, dessas obras que vocês estavam praticando, que o pecado estava fazendo vocês praticar, porque vocês eram escravos dele, o fim de tudo é morte, vocês vão morrer. Qual era o fim dos homens que praticam a morte? Mas calma aí, eu não entendi. Mas Jesus morreu por todos, então todos têm direito de ser salvos. Mas Paulo está falando que quando nós estávamos no mundo, praticavam coisas que o fim de tudo era a morte. Ou seja, você ia morrer, você já estava condenado. Porque quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é que ele está condenado porque não creu, ele já está condenado porque ele já estava condenado. Entendeu? Ele já estava condenado. A descrença dele só é um fruto, mais um fruto para mostrar que ele já estava condenado. E quem creu? Mais uma noção de que Deus teve misericórdia, abriu os olhos dele, deu o dom da fé para ele crer. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu tento sempre fazer isso para vocês, conectar texto a texto. Vocês vão fazer ligações com textos distantes, mas tem textos que, a partir de um texto, lança a luz no outro texto. E aí vocês compreendem que a grande linha de salvação que Deus, desde Gênesis e Apocalipse, planejou para o homem. Tem todo um nexo, uma lógica. Tá bom? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado, ou seja, agora você está livre do pecado. Alguém foi lá e te comprou. Porque para você ser livre, você deixar de ser escravo de algum senhor, alguém tinha que te comprar. Só que o escravo valia muito naquela época, era caro. Então aí tem um texto da Bíblia que diz que nós fomos comprados por um bom preço, ou seja, um preço caro. Fomos comprados por um preço caro. Que era o preço de sangue. E o sangue era tão caro porque falava melhor do que o de Abel. Por que falava melhor do que o de Abel? Porque o de Abel clama desde da terra por justiça. E o de Jesus clama desde toda a eternidade. Porque ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E ele clama a justiça de Deus, justificando todos aqueles que crê que ele morreu no nosso lugar. Ele clama ele brada que nós somos justos. Porque aquele que crê é justo. Olha que interessante. Aí ele diz assim, e feitos servos de Deus. Ou seja, agora nós fomos libertos de um, porque agora fomos comprados por Deus, nós não somos livres. Eu não sou livre, eu sempre falo isso em aula. Eu saio da escravidão de um servo servia um, agora eu sou comprado, eu sirvo outro. Eu não sou livre para fazer o que eu quero, porque agora eu só faço a vontade de Deus. Só que esse Senhor é tão bondoso e amoroso, que quando o Senhor era bondoso e amoroso com o servo, com o Dulos fazia isso por prazer. E mesmo se o seu senhor libertasse ele, falasse, tá livre, vai fazer o que você quer, ele ficava, porque ele dizia, não, eu sou bem tratado, eu tenho casa, eu tenho comida, eu vou ficar aqui. Eu não quero, mesmo que você me solte, eu vou ficar aqui. Então esse Deus, ele nos comprou, e ele falou, se você quiser ir embora agora, pode ir, mas se você quiser ficar, ou seja, você fica. Então nós somos servos dele, nós servimos a ele, obedecemos a ele por amor. Porque, gente, você fazer coisas obrigadas não é amor. Não é uma obediência. Obediência nasce do amor. Você só obedece àquele que você ama. Ah, mas e eu que obedeço porque eu tenho medo? Isso é medo. Isso é pânico. Isso não é amor. Amor, quando a pessoa ama, ela obedece. Só obedece quem ama. A obediência nasce do amor. Por que você acha que uma mulher obedece o marido? Porque ela tem medo do marido? Não, porque ela ama o marido. Por que quando você vê homem que obedece a mulher? Porque ele é um homem frouxo? Não, porque ele ama a esposa. Ele obedece ela porque ele ama. A obediência nasce do amor. Tem filho que obedece o pai e a mãe, não é porque ele tem medo de apanhar, ele obedece por amor. Eu obedeço, ele faz tudo por mim, eu vou obedecer por amor. Eu amo, eu vou fazer por amor. Obediência nasce do amor. Tá bom? Aí diz assim, e nós fomos feitos servos de Deus. Fomos feitos servos de Deus. Aí ele diz, tende o vosso fruto para a santificação. Olha que interessante. O Espírito Santo vem e nos santifica, produzindo santificação em nós. Aí ele nos dá o fruto os frutos do Espírito, né? Justiça, amor, misericórdia, bondade. E aí Paulo fala assim, esse texto ele diz
que esse fruto é para a santificação. Aí você fala, tá vendo, Kleber? Você está equivocado. Não, agora nesse texto ele está dizendo santificação, ou seja, a palavra santificação é separado. Hagios. Hagios, ou kadosh no hebraico, traz a ideia de separado. Ou seja, tudo que você tem um fruto agora seja separado para Deus. Santificado para Deus. Lembra? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Tá? Então, a gente tem que fazer tudo separado para Deus. Ó, aí diz assim, e é santificação. E aí ele fala, e por fim a vida eterna. Ou seja, se lá agora o fruto da injustiça, o fim dela era a morte, o fruto agora, a justiça, no fim é a vida eterna. Mas não que o fruto vai fazer você herdar a vida eterna. Porque Jesus diz, a vida eterna é essa, que te conheçam. O único Deus verdadeiro e é Jesus que enviaste. Essa é a vida eterna. Entendeu? Porque assim, se a gente começar a falar assim que o fruto da santificação, o final é a vida eterna, pegando esse texto, você vai dizer que para se salvar você tem que ter boas obras. Aí você já não é evangélico, você não é protestante, você não é pentecostal, você simplesmente é um católico. Tá? Com todo respeito aos meus amigos católicos, que eu amo tanto, mas é assim que a mentalidade teológica católica pensa. Os católicos pensam dessa forma. Eu como cientista da religião, eu deixo aqui o meu amor, meu respeito por eles também. Mas essa é a mentalidade. Né? Então você tem que se manter a sua identidade. Qual a sua identidade? Protestante pentecostal. Nós cremos que a salvação é pela fé. Ponto. Nós somos justificados pela fé, não pelas obras. As obras são resultados dessa justificação. As obras são resultados da obra de salvação que Deus operou em mim. São resultado.